Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe seu dia, que sua vida seja enriquecida, seja semeada pela preciosa semente que vem da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus ilumine sua mente, seu coração e prepare a boa terra do seu coração para que essa semente venha cair e venha dar frutos, que você possa entender e compreender no campo racional aquilo que Deus tem a falar com você. Quero que você medite junto comigo nesse processo, nessa logística que eu quero apresentar a você hoje, mediante a direção do Espírito de Deus, mediante a orientação da palavra de Deus, que é maravilhosa, é poderosa para nos transformar a cada dia, em nome de Jesus. Qual é a logística, né? Qual é o trabalhar, como que funciona a autoridade para que eu e você possa expulsar um demônio? Olha como que isso é forte, hein? Como que funciona essa logística? Assim como nós precisamos estar com a nossa vida organizada, mundamente falando, no mundo secular, no mundo espiritual também existe organização. E assim como também o reino das trevas, ele é muito bem organizado, muito bem estruturado e muito bem organizado para mim, para te matar, roubar e destruir. Assim também Deus deixa orientações, deixa uma logística para que nós possamos entender essa organização de como expulsar um demônio, qual é a logística. Claro que eu não estou aqui colocando barreiras ou tirando o poder de Deus, que Ele pode derramar em qualquer um, em qualquer momento, para que alguém possa expulsar um demônio em nome de Jesus. Não estou aqui negligenciando o poder de Deus, mas eu estava meditando aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 13. E Deus deixa claro aqui uma logística, só para a gente ter um norte, uma direção. Lembrando que, estou reforçando com você que me ouve, que em determinadas situações, dependendo da sua fé, dependendo como anda a tua vida, você pode expulsar um demônio em nome de Jesus em qualquer lugar, a qualquer momento. Deus é poderoso, o nome de Jesus, ele é poderoso, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele é poderoso para expulsar um demônio, para mandar embora um espírito imundo da vida de uma pessoa e essa pessoa ser liberta, ok? Mas estruturalmente falando, logisticamente falando, olha que interessante, olha o que diz o texto. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, a partir do 13. Diz assim, ó: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, vírgula, vai marcando esses pontos. Jesus subiu ao monte e chamou para ele, chamou aqueles que ele quis, vírgula, os quais vieram para junto dele. Segundo ponto. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, vírgula, os enviasse a pregar, ponto, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Reflita comigo aqui no campo racional. Existe uma logística aí. Existe aí uma estrutura, uma direção. Então vamos lá, eu marquei alguns pontos aqui no papel, dentro do que está escrito aqui, ó. Jesus chamou alguns homens, alguns seres humanos, designando apóstolos, e esse chamado de Deus, esse é o primeiro ponto. Qual é o teu chamado? Deus tem te chamado? Você tem ouvido o convite de Deus? Quando você escuta uma palavra, um evangelho, algo revelado de Deus, seu coração queima, você se alegra. Como que você se sente? A sua alma exulta, o seu interior fica... Como é que ele fica? Como é que fica suas emoções, seus sentimentos? Como fica o seu coração ao ouvir uma palavra de Deus? Algo direcionado, vindo, a voz de Deus.
Se o seu coração queima, se você se alegra, se você tem esse desejo, saiba que você é um chamado de Jesus. Às vezes não para ser um apóstolo, mas existe tantas outras coisas que Jesus pode te chamar para fazer. Então o primeiro ponto é sermos chamados por Deus. Eu sou chamado. Você que me ouve, se você está escutando esse vídeo até agora, eu creio que você tem um chamado de Deus. Tem algo designado de Deus para a tua história. Talvez ainda você não entendeu a profundidade ou a localidade, ou de que forma Deus ainda quer te usar. Ele quer te usar, mas você tem um chamado. Creia nisso. Então o primeiro ponto é ser chamado de Deus. O segundo é, nós vimos aí que Jesus chama eles, né? E aí após a vírgula diz assim, os quais vieram para junto dele. Muitas pessoas querem autoridade espiritual para expulsar um demônio, para ser usado por Deus em libertação, para ser usado por Deus em muitas áreas de cura, de profecia, de revelação, enfim, tudo aquilo que envolve aquilo que Deus deixou como autoridade e poder para pregar para multidões, para estar em cima de um altar, para ser um líder de célula, enfim, irmãos, tudo aquilo que Deus nos chama para fazer. E esse chamado, existe um chamado universal, mas existe o chamado individual para que exercemos os nossos dons e talentos e dons a favor do reino. E como exercer isso com autoridade? Eu estou falando aqui de expulsar demônios. Mas existem outros tipos de trabalhos espirituais que Deus nos chama para fazer e que também nós precisamos e necessitamos dessa autoridade dos céus. Nós precisamos desse poder para fazer, porque do nosso braço, nossa força, não vamos a lugar nenhum. Então comece a entender essa logística de autoridade, de poder de Deus para exercer aquilo que Deus nos chamou. Primeiro, existe um chamado. Se você é chamado, eu sou chamado. Nós estamos junto de Jesus, nós vimos aqui o segundo ponto. Os quais vieram para junto dele. Eles escutaram o chamado e vieram para junto de Jesus. O quanto você está junto de Deus, o quanto você tem gastado o seu tempo, gastado no bom sentido, administrado o seu tempo para estar junto de Jesus, para estar junto do Espírito Santo, para estar junto de Deus. É fácil eu falar que eu creio, é fácil você falar que crê. Quanto? Quando? De que maneira eu estou junto de Deus? Quanto eu tenho falado com Ele, me quebrantado, cultuado Ele, adorado Ele, louvado a Ele? Quanto tempo? Tá vendo como que funciona as coisas de Deus? Existe uma logística, existe uma direção, existe uma organização. Ser chamado e estar junto de Jesus. Quanto que eu tenho, quanto eu estou em comunhão com esse Jesus? Jesus chama os 12 lá na época e eles vieram para junto de Jesus. Eles vieram para junto. Marca essa frase. Eles vieram para junto. Não é a distância, não é 3 metros, não é olhando de longe o movimento gospel, olhando o movimento espiritual das coisas de Deus. Ah, que legal, eu acho lindo isso aí, que top. Ah, que legal o que está acontecendo no mundo, tal. Não, é junto. É junto, é perto de Deus. Quer autoridade? Quer poder dos céus? Deus tem. Deus tem para nos dar. Aqueles homens não tinham. Aqueles 12 apóstolos não tinham. Mas foi-lhes dado. Após o chamado, eles vieram para junto de Jesus. Vim para junto de Deus. Vim para perto de Cristo. Terceiro ponto. No texto aí diz: eles vieram para junto de Jesus, e Jesus escolheu os 12, designando apóstolos. Agora, para que estivessem com ele. Além de estar junto de Jesus.
É mais profundo do que somente vir para junto de Jesus. Eles escutaram o chamado, vieram para junto, para perto, e estiveram juntos e estiveram junto com Deus. Olha que logística fantástica. Isso está acontecendo na minha vida, está acontecendo na sua? Reflita aí. Eu queria tanto poder dos céus para vencer muitas coisas. Queria poder do céu para fazer algo extraordinário, para ser usado por Deus, para ser ferramenta do Espírito Santo de Deus na terra. Como um pregador, como um servo, uma serva, não importa qual é o ministério, qual é o chamado. Deus tem esse poder para entregar aos seres humanos. Isso ficou claro aqui. Aqueles 12 homens eram homens, seres humanos como eu e com você, mas que receberam uma autoridade dos céus de Deus. Mas olha o que precisou acontecer antes. Existiu uma logística. Foram chamados, vieram e estiveram com Deus. Estiveram com Jesus. Estar com Deus. Quanto da tua semana você está com Deus? Quanto do seu dia você está com Deus? Pense, reflita. Pense na tua história, não no próximo. Eu estou fazendo uma análise da minha história, da minha vida. Eu estou falando com você aqui, eu estou diante de Deus. Que eu orei e falei com Deus. Olha aqui, ó. Palavra de Deus na minha mão, eu estou junto com Deus. Neste exato momento eu estou junto com o Senhor. Estou dentro do meu carro aqui, ó. Deus está comigo aqui. Quanto isso é prazeroso para mim. Eu sei do meu chamado, Deus me chamou. Eu vim para perto de Deus. Eu estou junto com Deus. Eu estou junto com Jesus. É o que aconteceu com os discípulos ali, com aqueles 12. Aqueles 12 não fazem parte mais da nossa história. Estamos em 2024. É eu e você que somos chamados. Você tem se envolvido nessa logística? Você tem prestado atenção nessa estrutura de autoridade que Deus pode liberar sobre mim e você a qualquer momento? Mas que existe uma estrutura, existe uma logística para que esse poder venha sobre mim, venha sobre você. Que interessante, né? E o quarto ponto é, eles pregaram, diz aí, ó, para que estivessem junto com ele e os enviasse a pregar. Quanto você tem falado de Jesus? Talvez você me fale assim, eu não consigo subir no altar, subir no púlpito para pregar uma palavra. Quanto você tem pregado primeiramente para você mesmo, para o seu coração? Quanto você tem meditado nas Escrituras? Pregado você para a sua alma, lendo a palavra, buscando revelação, buscando verdades das Escrituras. Quanto você tem pregado ao seu vizinho, aos seus filhos, à sua família, aos seus amigos de trabalho, de faculdade, eu não sei o seu ciclo de convivência aí. Quanto você tem falado? Quanto a sua vida tem pregado a Cristo, tem demonstrado que você é um cristão, uma cristã? E o quinto ponto culminou na autoridade de expulsar demônios, que diz aí, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Veja aí que o expulsar demônios, autoridade sobre os espíritos imundos que nos rodeiam, estão aí sobre a face da terra, e são milhões e milhões. São milhões e milhões. Anjos caídos, que não estão aprisionados no inferno, que estão sobre a face da terra para acabar com a minha história, acabar com a sua, acabar com a tua casa, acabar com a minha. Lembrando, muito bem estruturado e organizado o mundo espiritual das trevas. Você tem autoridade sobre esses demônios? Você tem autoridade para expulsar esses demônios? Jesus aqui deixou uma direção fantástica. Recapitulando, qual que é? Ouvir o chamado, vir para junto de Jesus, estar com Jesus e anunciar a palavra de alguma maneira.
Use suas redes sociais para pregar o evangelho. Ou você tem vergonha? Você tem vergonha de postar palavra, evangelho, testemunho nas suas redes sociais? Reflita. De que forma que Deus tem me usado e te usado para pregar esse evangelho? Ministrar, liberar uma palavra, de que forma? Isso não é somente para alguns, isso é um chamado para todos. Lembrando que não estou aqui bloqueando, não estou aqui colocando algo como padrão de verdade absoluta para que Deus possa usar tal pessoa ou outra tal pessoa para expulsar um demônio. Eu já vi testemunho que a pessoa, só de falar em nome de Jesus Cristo, a pessoa cai no chão endemoniada, cai e fica lá, paralisada. Mas veja, conheça essa logística, entenda a autoridade que existe, entenda esse poder, que ele é real. Mas se nós olharmos para a vida desses apóstolos, antes deles receberem esse poder, eles receberam um chamado, eles vieram junto a Jesus, eles estiveram junto com Jesus, começaram a pregar, e a autoridade de expulsar demônio veio depois. Pense como anda a tua história. Talvez você pense, eu nunca vou precisar desse poder. Será? Talvez quanto menos a gente espera, a gente vai precisar. Quem somos nós no reino espiritual? Nós vamos gritar por quem na hora? Vamos pedir socorro para quem? Às vezes vai ser uma oportunidade, é só você e o demônio. Só você e o diabo. Vai correr? Vai chorar? Vai gritar? Vai espernear? Quem será você naquele momento? Pense nisso. Que Deus deixa uma chave para nós, deixa uma logística e um caminho simples de entender. Ouça o chamado de Deus, diga sim. Venha para perto de Deus. Esteja junto com Jesus. Esteja, não só de vez em quando, esteja em comunhão com esse Deus. Não tenha vergonha de anunciar as boas novas. Seja um multiplicador, seja um semeador da palavra. E a autoridade dos céus, autoridade de expulsar demônios, autoridade sobre o poder das trevas, cairá sobre a sua vida se você cumprir esses princípios aqui. Pense nisso, reflita. Que o Espírito de Deus venha trabalhar grandemente em seu coração e que em nome de Jesus Cristo a palavra possa te transformar, abrir a sua mente e dar direção para a tua história. Em nome de Jesus, fica aqui meu grande abraço.